tomar decisões, criar coragem para fazer suas escolhas e muitas vezes mudar de caminho. Isso é simplicidade? Eu te convido a saber qual a resposta assistindo a conversa de hoje. Não sai daí, o programa já está começando. Hoje a Simplicidade veio para um centro de yoga e terapias naturais para conhecer a história de uma pessoa que mudou seu estilo de vida. O que isso tem a ver com simplicidade, a gente vai entender melhor agora, conversando com ela. A gente vai conversar com a Daisy. Daisy, muito obrigada por nos receber aqui. Nós que agradecemos. E muito lindo esse lugar, né? A gente não tem... Nossa, é indiscutivelmente lindo, porque é esse barulhinho de água... né, no fundo, a chuvinha batendo nas folhas. E muitas vezes a gente se depara com uma rotina atribulada, considerando ela normal. Sim. E aí tu és arqueóloga por formação, doutora em arqueologia pela PUC, tens aí uma vasta experiência de campo, que depois a gente vai compartilhar com o público se tu quiseres. E a vida acadêmica, né, professora, enfim, com mais de 20 anos de experiência. Mas há um tempo atrás, sendo mais precisa, 5 anos, tua vida e a da tua família mudaram, a tua vida mudou com a tua família, obviamente, para um estilo de vida um pouco diferente. É isso que eu queria compartilhar com o público, porque a simplicidade gira em torno disso, né? Sim. Não sei se tu concorda. Com certeza. Como que foi essa experiência? Vamos abrir então essa conversa já te perguntando. Então, há 5 anos a gente fez um trabalho de arqueologia em Alagoas, na cidade de Maragogi, e eu fiquei hospedada em um local onde era um ashram, né, que tinha yoga e meditação diariamente com alimentação vegetariana. E nós ficamos 20 dias nesse trabalho de campo. Eu acordava todos os dias às 5 da manhã, praticava meditação, a yoga. A minha alimentação passou a ser toda vegetariana nesse período, né? E ia para campo às 8 da manhã, voltava às 5h30, repetia meditação, yoga, alimentação vegetariana, e assim foi. E quando eu voltei para casa, eu conversei com a minha família. Eu falei, olha, a gente já morava aqui no sítio, né? Nós moramos aqui há 12 anos. Olha, a partir de agora eu não quero mais comer nenhum tipo de animal, eu quero realmente mudar a minha alimentação. Eu estava muito doente, eu estava com hipertensão, eu estava obesa, né? Eu estava com mais de 90 quilos, estava me sentindo muito mal. Eu já voltei de lá mais magra, desinchada até eu diria, né? Foram quantos dias lá? 20 dias. E eu continuei com o processo, e continuei toda a prática de yoga e meditação que eu fazia lá, eu continuei fazendo em casa 2 vezes por dia. E a yoga, ela tocou meu coração de tal maneira que eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Porque é uma forma de tu te encontrar. O yoga é o encontro contigo mesmo, é o autoconhecimento, né? Então, eu fiz um curso de formação em yoga em Florianópolis com o professor Thales Nunes, que é um mestre maravilhoso, e comecei a dar aula de yoga aqui mesmo na roça, para as pessoas aqui em volta, e foi muito legal, porque as pessoas não conheciam yoga. Foi uma oportunidade linda, assim, deles começarem a entender o que era o yoga. Alguns perguntavam se era religião, como é que era, como é que não era, né? E eles vieram praticar, e a gente praticava na sala da minha casa. Depois que a gente veio para cá, para o nosso espaço mesmo, porque começaram a vir várias pessoas a querer fazer, e daí a casa ficou pequena, né? Sim. Então, o yoga me tocou, e depois disso, eu terminei o curso de formação, comecei a dar a aula de yoga, e eu resolvi fazer um curso também de terapeuta Ayurveda, que é uma terapia indiana, ligada com a medicina indiana, né? Que trabalha o corpo dentro da sua completude mesmo. Você trabalha, na terapia Ayurveda, você trabalha o corpo, a mente, trabalha as questões da alimentação, trabalha o tratamento com ervas,
trabalha envolvendo práticas de massagens, que é a Bianga, oleações, né? Então tem assim uma série de elementos, de práticas que complementam a terapia, mesma finalidade. Exatamente, e fazem com que a pessoa se torne uma pessoa mais saudável, na realidade, se ela segue a prática. Trabalha muito com a questão dos doshas, né, que são os 3 estados biológicos que nós temos no corpo, né, que seria o Vata, o Kapha e o Pitta, que estão relacionados aos 5 elementos, né, água, éter, fogo, ar e terra, né. Então, assim, todos nós temos essa composição no corpo e eu tenho estudado muito isso e a gente tem primado por uma alimentação voltada para o equilíbrio desses elementos. Tu falasse uma palavra, equilíbrio, né? As pessoas hoje têm sede de ter esse equilíbrio, né? Equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal, a alimentação, a questão de mente, corpo, né? A humanidade tem buscado isso, mas parece que quanto mais busca, parece que se afasta mais, né? Falando disso, eu quero te fazer uma pergunta, porque no início tu tomasse essa posição, depois dessa experiência de trabalho que te proporcionou isso, mas de pronto assim, tu rompesse com a tua atividade ou isso foi gradativo, ou isso precisou ser gradativo? Então, eu não rompi com a minha atividade, eu até hoje faço minha atividade, entendeu? Agora, o que os budistas chamam do caminho do meio, né? Onde tu vai encontrar o teu caminho do meio, que é o equilíbrio entre o que tu faz, né, que tu necessita praticar de uma forma que te dê prazer e que te cause esse equilíbrio, né, e lá fora, a tua vida profissional, que também tem que te dar esse equilíbrio. Essa é a questão, esse é o caminho do meio. Como eu entrei nisso num processo já em final, vou dizer assim, final de carreira, porque eu me aposentei o ano passado, e eu abri mão de continuar na academia. Eu abri mão por querer ficar realmente nesse caminho, que é um caminho que para mim é um caminho mais equilibrado, é um caminho onde o ego não é tão exacerbado, né? É um caminho que me dá realmente, vamos dizer assim, esse equilíbrio para mim. Então isso é uma coisa muito pessoal, sabe, Elke? Porque às vezes a pessoa tá lá na academia, naquele movimento que eu acho que não é bom para mim, mas para a pessoa tá ótimo, ela tá no caminho do meio dela, entendeu? Então assim, eu acho que essas escolhas é que a gente tem que saber fazer, cada um faz a sua escolha na sua hora, no seu momento certo, sabe? Essa liberdade, né? Ter essa liberdade de fazer a escolha. A gente vai interromper a conversa rapidinho, mas a gente volta no segundo bloco, conhecendo um pouco mais sobre a Daisy, a experiência dela, a história dela. Não sai daí, a Simplicidade volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Realizar sonhos é possível. Com os consórcios VM, você tem ainda mais opções: cirurgia plástica, viagem, estruturação de empresa ou consultório, e ainda compra de máquinas pesadas e equipamentos, além, é claro, das opções automóvel e imóvel. Agende uma visita e consulte nossos preços. VM Consórcios, porque sonhos são possíveis. Voltamos com o segundo bloco do Simplicidade de hoje, conhecendo melhor a Daisy, arqueóloga,
mas que hoje é professora de yoga, de reiki, tem esse centro aqui de terapias naturais. E a gente falava no finalzinho do primeiro bloco sobre liberdade, a liberdade de escolha do teu caminho, né? Sim. Porque tem gente que tá nessa luta de, não, eu tenho que trabalhar nisso, eu tenho que fazer isso, eu não posso abrir mão disso, apesar de aquilo me satisfazer, me dar prazer, me trazer alegria e um senso de propósito, talvez, né? A gente falava sobre isso. Na tua experiência com a prática vegetariana, a alimentação vegetariana, nesse processo, como foi para tua família, assim, incorporar isso? Porque tu vieste de um lugar com essa consciência, não, é isso que eu quero. E tu estavas falando para mim que tu tem essa posição, né, forte, assim, não, quando eu decido é isso mesmo. Como foi para tua família, assim, esposo, filhos? Primeiro eles ficaram pensando, e o churrasco de domingo, né? E daí eu falei, não, cada um come o que quer, né? Então vocês podem fazer o churrasco sem problema nenhum. Eu posso continuar cozinhando a carne se for necessário, né? E assim foi feito durante muitos anos. A única coisa assim que eu primei, que a gente trabalhou muito na questão de procurar um alimento mais saudável. Então procurar a carne que fosse produzida aqui pelos vizinhos, que abatem um animal e a gente compra, né? Tanto frango, quanto boi, quanto ovelha. Então a gente acabava sempre, né, usando essa carne daqui para a família. Um ano depois a minha filha resolveu que não queria mais comer carne, né? Quis acompanhar a mãe, na época ela tinha 11 anos e foi assim também bem determinada. Mas foi um processo natural. Foi um processo natural, não teve nenhum tipo de imposição, nada, assim, foi um processo bem natural, foi uma escolha dela. Ela falou, mãe, eu não quero mais comer carne também. Eu falei, tu que sabe, filha, mas aí tu vai ter que comer mais um alimento, por exemplo, o verde escuro é importante, tu vai ter que fazer uma variedade de alimentos que normalmente quem come carne não faz, né? Comer mais grãos, trabalhar mais com isso, né? Com essa variedade principalmente de grãos e de verdes, né? Que para uma criança de 11 anos que tem um paladar mais, vamos dizer assim, eles refutam certos tipos, por exemplo, uma rúcula, ela é picante, ela é amarga, né? Uma couve, eles refutam um pouco, então ela teve que se adaptar a essa alimentação, né? E depois de um tempo, o meu esposo também resolveu que não ia mais comer carne, foi até uma aposta que ele fez com ela. Os dois apostaram lá e ele resolveu não comer. E quem continua comendo é meu filho, continua comendo a carne, eu cozinho para ele, né? Mas ele normalmente nos acompanha, né? E quando ele quer fazer churrasco com os amigos, ele faz, a casa está aberta, não tem assim uma... Porque o legal é essa liberdade. Exatamente, mesmo, né? Acho que é uma de respeitar a identidade. É uma consciência, né? A gente tem que ser construída uma consciência, né? No início eu parei de comer carne por uma questão de saúde mesmo. Minha saúde melhorou muito depois que eu comi carne, meu nível de estresse melhorou muito, fiquei bem menos estressada junto com a prática de yoga rotineira, né? Que eu acho que é fundamental. E também a carne é uma coisa que hoje não é mais só pela saúde, mas pela consciência do animal mesmo, que eu não tenho mais coragem de ver, matar, né? Eu não vejo, hoje eu vejo que a sociedade ela cria um padrão de consumo que é um padrão que escraviza realmente o animal. Qual a necessidade que você tem de comer churrasco todos os dias? Hoje você vai num restaurante, qualquer restaurante de peso hoje em Tubarão, de quilo, tem churrasco, né? Então, assim, as pessoas estão comendo churrasco todos os dias. Eu acho que se perdeu essa coisa de porquê de eu estar consumindo isso, essa consciência mesmo. Isso, você come de uma forma inconsciente, não precisa comer. Antigamente a gente comia churrasco, mas era sábado ou domingo, né? Que era o dia que reunia a família, tinha churrasco. Hoje é churrasco todos os dias. Hoje tudo é motivo para comer uma carne, né? Beber alguma coisa alcoólica. Então, assim, isso acaba gerando um problema de saúde coletiva, como a gente tem visto hoje, com várias doenças, hipertensão, diabetes, coisas que vão aparecendo em função... Cada vez mais cedo, né? Do desregramento dessa alimentação, né? Sim. Então, a gente prima muito por isso. Vamos falar um pouquinho sobre arqueologia? Eu acho interessante que talvez muita gente não saiba, né, o que é essa profissão. E tu tens essa formação. Isso fez parte da tua vida durante muito tempo, né? Isso te permitiu ir para lugares bem diferentes, curiosos, né?
Tu lembra disso, assim, isso te trouxe também, te contribuiu para que tu fosse a pessoa que tu és, assim? Com certeza. Eu amo arqueologia, gosto muito da arqueologia, porque ela traz a história dos nossos povos ancestrais, dos nossos indígenas, dos povos que nos ensinaram a viver com a natureza, a viver uma vida saudável, a viver uma vida feliz, conectados e em equilíbrio com a natureza. Então, esses povos que não tinham esse modelo que nós temos, né, de consumo, de movimento econômico, eles viveram nessa harmonia, né? Então, eu gosto muito da arqueologia, eu vejo que há um descuido muito grande do governo brasileiro pelos nossos sítios arqueológicos. A gente tem aqui na nossa região o maior parque arqueológico do Brasil. Nós temos mais de 100 sambaquis em volta do Complexo Lagunar, sem contar os outros sítios arqueológicos, Guarani, G, né? E são deixados ao acaso. Então, assim, durante os 20 anos que eu trabalhei, que eu ainda trabalho na arqueologia, eu lutei muito para a visibilidade das populações ancestrais, da visibilidade de tudo que esses povos trouxeram para nós e que fazem ainda hoje parte da nossa vida. Hábitos de consumo alimentar, palavras do dia a dia, né? O jeito de ser do brasileiro tem muita ligação com os povos indígenas, né? Mesmo que nós sejamos aqui do sul e que tenhamos uma ancestralidade aí europeia, né? Nós temos uma forte influência indígena em tudo que a gente faz. Interessante, né? né? Então eu tenho assim uma grande alegria de ter trilhado esse caminho e ter trilhado ele assim com muita consciência, muita produção. Eu deixei um legado legal, eu produzi livros, artigos, vários alunos que vieram comigo da graduação e hoje são doutores, sabe? Isso me enche de orgulho. Sim. Mestres, doutores que saíram daqui, da nossa região, sabe? Às vezes filho de agricultor que não tinha nem possibilidade, entraram com a gente na Unisul, no Grupep, estudaram, tiveram possibilidade de ir em congressos, viajar e hoje são aí mestres, doutores, estão pelo mundo afora trabalhando. Então tenho muito orgulho, sim, do trabalho que eu desenvolvi e desenvolvo ainda. A gente vai ter que dar mais uma paradinha. Ai, mas a conversa... Tá bom. O mais interessante é que a conversa continua aqui nos bastidores e depois volta. Mas a gente volta no terceiro bloco, conhecendo um pouco mais sobre a Daisy. A gente volta já, não sai daí não, tá? Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Realizar sonhos é possível. Com os consórcios VM, você tem ainda mais opções: cirurgia plástica, viagem, estruturação de empresa ou consultório, e ainda compra de máquinas pesadas e equipamentos, além, é claro, das opções automóvel e imóvel. Agende uma visita e consulte nossos preços. VM Consórcios, porque sonhos são possíveis. Voltamos com o terceiro bloco do Simplicidade de hoje e a nossa conversa tem tudo a ver com simplicidade, né, Daisy? Porque é aquela coisa de... Outro dia numa entrevista uma pessoa me disse, é tirar os excessos, né? Uhum. E o mundo anda tão complicado de excessos, de coisas que talvez nem precise. Over, né? Toma espaço na tua vida. Uhum. E a gente estava falando nos blocos anteriores da tua experiência de
romper até com algumas coisas tradicionais na tua vida para mudar, e a tua família veio junto, enfim. Falando nesse terceiro bloco de pessoas, tu tens uma experiência que eu gostaria que tu compartilhasse, que tem a ver com a PAI de Tubarão. Como que foi isso? Como que começou isso, assim, contigo? A PAI é uma coisa linda, assim. Eu sinto aquele lugar como se fosse a minha casa, né? Eu entro lá e fico feliz. Tudo que estava ruim fica bom, né? É um lugar lindo, maravilhoso. A PAI, eu estava num evento na Tractebel, de captação de recursos pela Lei Rouanet, e eu encontrei a Sulane nesse evento. E a gente começou a conversar, e ela dizendo que estava como diretora da PAI. Eu falei, poxa, então me dá uma oportunidade de ir lá fazer um trabalho com as crianças. Um trabalho de yoga com criança especial, porque é muito importante para equilibrar, para deixar tranquila, para, sabe, criar o foco. Muitas vezes a criança é desatenta, né? E a Sulane falou, não, leva lá o projeto, né? E vamos fazer. E a Sulane sempre é muito positiva, né? E daí eu levei o projeto, apresentei para as professoras, todo mundo adorou. E eu comecei a fazer esse trabalho com os adultos nas salas de oficinas, né? Então, são adultos especiais que trabalham com oficinas pedagógicas. Eu trabalhava uma vez por semana, 1 hora por dia, 1 hora por semana com cada turminha. Seriam 12 meninos e 12 meninas, né? E depois meu trabalho foi crescendo dentro da PAI. Hoje eu trabalho um dia inteiro lá dentro. Hoje eu trabalho ainda com eles, com esses adultos que eu amo, né? E também trabalho com outras crianças especiais, trabalho com espectro autista, daí eu já envolvo a Ayurveda, não só a yoga, né? Porque daí a Ayurveda, por exemplo, tem criança que tem problema de paralisia cerebral, tem muito problema na mobilidade, claro, né? Então eu medico óleos com anti-inflamatórios, como erva baleeira, como alecrim, né? E esses óleos eu faço a massagem com óleo quente, a criança fica mais calma, mais relaxada. No processo de fisioterapia ela consegue relaxar melhor e o fisioterapeuta trabalha mais os movimentos com mais facilidade. Então, assim, hoje daí eu já faço um atendimento com outro viés, mas assim, a PAI realmente é um lugar muito especial para mim e é o meu propósito mesmo dentro de toda essa mudança, que é o outro, além de mim, sabe? O outro, como eu entendo no yoga a totalidade que nós somos o todo, e o outro tá junto. Então a PAI é a representação desse todo, sabe? Porque aquelas crianças ali para mim são pura energia de amor, e tudo que eu faço ali, a retribuição é o amor, é uma coisa muito natural. Então isso vem de uma forma muito natural, vem pelo sorriso, vem pelo abraço que tu recebe quando tá andando pelos corredores, pelo carinho, pelo beijo, por tudo que tu recebe. Então é um lugar lindo de trabalhar, um lugar maravilhoso. E eu percebo assim quanto que o yoga e o Ayurveda ali dentro tem feito assim diferença na vida de várias pessoas, sabe? Há quanto tempo tem sido essa tua experiência? Esse ano é o 2º ano que eu tô lá inteiro, mas eu comecei no final do ano de 2016. E aí tu tem uma frequência toda semana? Toda segunda-feira eu atendo lá na PAI. Eu fico lá atendendo as crianças. E é muito legal. A gente está quase finalizando essa conversa e eu não posso deixar de te perguntar. O que é simplicidade para ti? Quando tu ouve essa palavra, o que te remete? Assim, o que vem à tua mente? Simplicidade é ser o que tu és. Assim, sem amarras, sem bloqueios, com a consciência de que tu é esse todo. Tu se dilui nesses 5 elementos. Isso é simples. Isso é simples, porque os 5 elementos estão em ti e tu nem percebe. A água, o fogo, a terra, o ar, o éter estão dentro de ti. E quando tu te dilui nesses elementos, tu faz parte desse todo. E tu se torna ao mesmo tempo visível, mas também invisível, porque tu está no todo. Então isso é muito simples. Se conhecer é importante para que fundamental. Nesse processo? O autoconhecimento é o caminho para a autocura. Deise, quero te agradecer pela aguinha aromática aqui com alecrim, com que tu nos recebesse, teu esposo que está aqui, né, nos bastidores. Muito obrigada por abrir as portas, né, do teu espaço
e que mais pessoas, né, possam se autoconhecer também, né, conhecer sua identidade, encontrar o seu lugar, aquilo que dá sentido, né? Sim. E que é libertador, né? Com certeza. Eu quero te agradecer também, agradecer a comunidade aqui da nossa comunidade da Guarda do Caruru, que são pessoas maravilhosas que vivem aqui, e também agradecer todos meus amados da PAI. Cada um deles um beijo bem grande. Muita gratidão, né? Eu agradeço. Namastê. Falando de gratidão, a gente também te agradece por estar com a gente até aqui. Você que assistiu essa conversa, tem outras conversas lá no YouTube, no Facebook. Então, além de assistir essas conversas, aproveita e compartilha a simplicidade por aí. Até a próxima história, até o próximo programa.